Estima-se que a população mundial cresça a uma taxa de 156 por minuto, levando em conta a diferença entre nascimentos e mortes registrada neste mesmo período. Um relatório da ONU divulgado em junho estimou que a população mundial chegará a 9,7 bilhões em 2050. O estudo também afirmou que neste mesmo ano metade dos habitantes da Terra estará concentrada na Índia, Nigéria, Paquistão, República Democrática do Congo, Etiópia, Tanzânia, Indonésia, Egito e Estados Unidos. Em 2027, a Índia deverá ultrapassar a China como o país mais populoso do mundo. Chamadas de Georgian Stones, essas enormes lajes ficam em uma colina a cerca de 15 quilômetros ao norte da cidade de Alberton. O lugar já está sendo chamado de Stonehenge americano por usuários na internet. Embora os visitantes tenham sido atraídos pelo design incomum das estruturas, muitos descreveram um sentimento desconfortável ao se aproximar das pedras e ler suas inscrições aparentemente sinistras, no qual é estipulado que seria admitido um número abaixo de 500 milhões de seres humanos, criado no auge da Guerra Fria por um homem usando uma identidade falsa, Robert Christian, em nome de um pequeno grupo de americanos leais às pedras. Aparentemente oferecem orientação para pessoas de todo o mundo. Escritas em 8 idiomas, as pedras apresentam sua própria opinião distorcida sobre os 10 mandamentos, o número de passagens que parecem advogar o controle populacional em larga escala, a eugenia e o globalismo. Mas a elite se encontrava muito ocupada preocupando-se em como desenvolver uma grande manipulação. Estava se iniciando a grande era do engano para promover a maior manipulação em massa de toda a história da Terra, reunindo desde uma peça fundamental na revolução da arte da mentira, passando por um alquimista praticante envolvido diretamente com o oculto, até chegar em um mendigo vestido de púrpura. Foi se desenrolando o início de um grande teatro mundial. Enquanto a essência da realidade estava sendo enterrada aos poucos, os livros e a história neles contidas estavam se distanciando cada vez mais da razão que espelhava toda a verdade. A Terra estava entrando em uma odisseia sem sentido, através do universo seco, seguindo um deus pagão movido a uma fusão de hélio e hidrogênio, a uma distância de 149,6 milhões de quilômetros, rodopiando incessantemente indo em direção a lugar nenhum. Enquanto as narrativas que continham a verdadeira história da criação foi perdendo sentido, a enganação foi crescendo, tornando reféns as mentes que não haviam como questionar tal absurdo. Os sonhos de um dia conquistar o espaço foi se multiplicando à medida que o espetáculo teatral se desenvolvia. Um espetáculo que envolve a realização de milagres, onde os mortos voltavam a viver. Assim como aconteceu em 1986 com o ônibus espacial Challenger, onde todos os tripulantes foram mortos, mas foram alcançados pelo milagre da ressurreição. Na manhã de 28 de janeiro de 1986, centenas de pessoas estavam reunidas no Cabo Canaveral, na Flórida, para ver o lançamento da Challenger, incluindo familiares dos 7 tripulantes. E a televisão transmitia o momento para centenas de milhões de pessoas, no mundo todo. O ônibus espacial decolou às 11h09.
Quando alcançou 14 mil metros de altitude, uma chama brotou de um dos foguetes laterais, fazendo com que o foguete explodisse, supostamente matando os 7 tripulantes instantaneamente. Foi o pior acidente desde o começo da conquista do espaço há 25 anos. A Challenger virou uma bola de fogo segundos depois de ter sido lançada. Toda a tripulação está morta. A NASA ainda não tem uma explicação para o acidente. Depois de 35 anos da morte dos tripulantes, eles continuam vivos e seguindo suas vidas normalmente. E quando são questionados sobre este acontecimento, dizem serem irmãos gêmeos das vítimas. Antes do acidente, não existiam irmãos gêmeos, mas, como esta é a esfera do milagre, apareceram gêmeos como num passe de mágica. Como podemos ver, todos os 7 tripulantes da Challenger estão vivos e aproveitando a nova oportunidade do milagre ocorrido nesse evento. Cada um seguindo sua vida normalmente. E os milagres não pararam por aí. Eles também fazem objetos aparecerem do nada quando estão em órbita. Outros têm o poder de desaparecer na frente das câmeras. Conseguem até fazer com que a própria Lua filme a volta deles para a Terra. Como alguém poderia cometer a injustiça de não acreditar no que eles afirmam? Vamos comprovar algumas fotos da Terra tiradas por eles enquanto estiveram na Lua. Nesta época, segundo eles, só haviam levado câmeras que registravam em preto e branco. De onde saíram estas cores? Isso é o que iremos descobrir agora. Eles querem alimentar um sonho impossível na cabeça das pessoas, criando expectativas incoerentes, na qual bilhões de pessoas ainda acreditam que um dia poderão viajar através do cosmos contemplando algo que só existe no imaginário. E com isso, estão esmagando e aniquilando o bom senso e a capacidade do ser humano de entrar na realidade. Mas os fatos estão estampados dentro deste livro sagrado que passou a fazer muito sentido depois que começamos a entender o modelo plano da nossa Terra. Em 2 Pedro, podemos achar sentido para as estrelas mergulhadas no oceano primordial quando damos um zoom ao máximo com uma potente câmera da Nikon. Eles voluntariamente ignoram isto. Que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra. Que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. 2 Pedro 3, 5. É justamente aqui que está o sentido para estas águas, no qual as estrelas estão mergulhadas. Este é o oceano primordial onde a nossa Terra subsiste desde a antiguidade. Isso é que dá sentido ao que está escrito em 2 Pedro. É justamente neste ponto que acaba o grande espetáculo de ilusões fabricado pela elite cabalista, adoradores do Deus Sol. E começa a realidade que estava afastada de nós há mais de 500 anos. Uma terra mergulhada neste maravilhoso elemento chamado água, que é responsável pela vida de todas as espécies, um elemento que já existia antes do Criador dizer haja luz. Aquele que conta uma mentira, não sabe o compromisso que terá que assumir, inventando outras para sustentar a certeza da primeira. E é exatamente isto que está acontecendo em nossos dias. Vivemos em uma época onde são disseminadas manipulações desenfreadas, onde todos os meios de comunicações não são confiáveis. A Terra não está superpopulada como aponta a estimativa mostrada no início do vídeo. Esta é apenas uma desculpa para promover o genocídio em massa. Inventaram a doença para nos empurrar uma falsa cura.
Gratidão por assistirem. E até o próximo vídeo.